Gabriela, já se vão 3 anos desde o assassinato da vereadora Marielle Franco e agora, recentemente, suas colegas da Promotoria do Rio de Janeiro se afastaram do caso por apontarem ali tentativas de obstrução do trabalho delas, de interferência no trabalho do Ministério Público. O que tem que ser feito para que casos como esse, que além de feminicídio é também um crime político grave, consigam chegar a um final e que o Ministério Público tenha liberdade e autonomia para atuar? Bom, o Ministério Público tem liberdade e autonomia para atuar. Não vi uma falta de liberdade do Ministério Público em nenhum caso. Esse, especificamente, eu não conheço, porque é um caso que está em segredo de justiça e sendo investigado sob júdice, eu nem vou comentar sobre isso. Mas, de uma forma geral, eu entendo que nós devemos dar muita atenção para a questão da violência política, do feminicídio político, porque isso não é só um atentado contra aquela mulher em si, é um atentado contra a democracia, contra o exercício dos direitos políticos, contra a cidadania. A gente não pode ser meio cidadão ou meia cidadã. Nós temos que estar lá cobrando políticas públicas e pedindo a investigação e a justiça para esses casos que atentam contra o Estado Democrático de Direitos, no meu entendimento. Não é só o caso da Marielle. Eu estive recentemente numa comitiva com a ministra Damares, com a deputada Célia Leão, a deputada Rosângela, com a Renata Gil, juíza, e a Cristiane Brito, que é a secretária de Política para as Mulheres. E nós fomos a campo verificar a situação de uma prefeita eleita e que estava sendo ameaçada de morte, com uma lista com as pessoas que estavam sendo assassinadas por uma questão política e de gênero. Então, nós tínhamos aí uma ameaça de feminicídio político. E foi a partir desse caso que nós conseguimos colocar a pauta da violência política em regime de emergência para votação no Senado e agora está para a sanção presidencial. Então, eu entendo que deva haver leis específicas, próprias e rígidas para esses crimes. E eu, como promotora de justiça, não abro mão da investigação e da punição desses casos de forma proporcional à gravidade que isso causa em toda a sociedade, para aquela vítima também. Mas eu entendo, Vera, que nós precisamos fazer uma maior conexão com os ramos e unidades do Ministério Público. Em determinados casos, nós teríamos que ter como se fosse um GAECO, um grupo especializado no combate a determinados crimes, unindo o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Militar, para a apuração desses casos, para a investigação e o processo penal desses casos. Como foi feito no João de Deus, essa força-tarefa que deu muito certo. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, dessa possibilidade de união entre ramos e unidades do Ministério Público para determinados casos e principalmente em casos em que há crimes políticos.